Então, pessoal, queria primeiramente agradecer o convite, a Carla e a Eline terem aceitado esse convite. É um prazer enorme para mim a gente estar batendo esse papo aqui, porque Carla, além da gente estar batendo papo, ela é minha terapeuta e a Eline é minha co-terapeuta. Então, a gente vai estar dividindo muita coisa que eu também aprendi muito com elas em termos de emoções, autoconhecimento e a forma como eu vejo a vida hoje em dia. Vamos lá, né, Carlinha? Vamos lá. Então, você quer que eu comece falando? Você quer que eu aborde o tema? Pode ser. A ideia é justamente essa, a gente conversar um pouco sobre a influência das emoções nos nossos estados físicos mesmo e até o desenvolvimento de doenças ou a proporção de saúde e até mesmo um sono tranquilo ou às vezes o sono até nos revela que a gente não está tranquilo, enfim. Sim. Então a ideia é a gente entrar por isso aí, mas pode começar assim. Tá joia. Então, assim, eu acho que o primeiro ponto que eu gostaria de ressaltar é que a gente, enquanto ser humano, não é um conjunto, né? Então, nós somos uma mente, nós somos uma emoção, nós somos um corpo e nós somos uma energia. Então, quando a gente fala em doenças, a gente está falando da gente como um todo. O corpo ele só vai estar refletindo, na verdade, a doença só chega ou aparece a partir do momento em que algo dentro desse conjunto de fatores, a mente, o emocional, né, o físico e o energético, possa estar desequilibrado, né? Eu posso dizer que a grande maioria das doenças decorrem de um fator que ele se sobressai um pouquinho mais do que os outros, que é o fator mental, né? A forma como a pessoa pode estar passando pela situação naquele momento, o que ela está vivendo, o que ela está sentindo, vai ter uma ligação direta, né, de reflexo no corpo dela. Isso é fato. Agora, a forma como essa expressão vai se manifestar no corpo vai depender muito do padrão do que cada um está vivendo naquele momento. Um exemplo simples para a gente poder entender como é que as doenças como é que o nosso corpo responde à nossa mente, é quando a gente avalia o nosso estado emocional, como, por exemplo, quando a gente está apaixonado, né? A gente sente o corpo, a gente tem força para tudo, a gente tem uma alegria enorme, a gente tem uma disposição, a gente aguenta passar 24 horas acordada. É verdade. Né? Compensação, quando a gente está triste, né? O nosso corpo ele fica mais abatido, o nosso imunológico ele baixa, né? O nível de estresse aumenta. Então, assim, não existam. Falar em doença é falar do ser humano como um todo. Agora, vai depender muito da forma ao qual o profissional vai abordar essa doença, né? Então, a partir do momento em que a mente, a qualidade dos pensamentos, do estado emocional e mental que essa pessoa esteja, ela pode ter um agravamento no seu estado de doença, né? Chegar a ter uma doença assim, mais grave, né? Ou sintomas que também são doenças, né? Mais emocionais que afetam o físico, como a ansiedade, os distúrbios de sono, os distúrbios alimentares, né? Então, tudo isso vai ser, na verdade, o nosso corpo é um grande cano de escape para a gente poder estar liberando todas essas sensações, esses sentimentos, esses pensamentos, né, que a gente não consegue equilibrar na nossa vida, e o corpo vai ser o grande responsável por estar absorvendo todas esses pensamentos e essas sensações, né? Então, como Carlinha, terapeuta... outra coisa interessante que eu percebo também é que como a gente acaba às vezes repetindo as sensações, né, na vida, os movimentos, enfim, a gente acaba tendo essa válvula de escape em geral da mesma forma. Então é muito comum algumas pessoas sempre que estão
com alguma emoção negativa têm dor de barriga, outros têm dor de estômago, outros têm dor de garganta. Então, assim, acaba que é uma válvula de escape que, dependendo do quanto você trabalhe isso em termos de emoção, você começa a se entender melhor. Por que está sempre vindo ali, né? Sim, na verdade, isso que você está falando é extremamente importante, porque cada pessoa vai trazer um padrão, ou o que a gente chama na medicina chinesa, de um órgão de impacto, né? Então, tem pessoas que vão ter mais suscetibilidade ao estômago, outras no intestino, né? Mas todos esses órgãos de impacto servem para nos alertar, né, de como a gente está funcionando naquele momento. Então, assim, eu posso ter uma crisezinha, eu tenho costume, desde pequena, né, ter uma crise de garganta. Então, aquilo já me alerta de que algo emocional ou mental, né, não está bem dentro de mim, que às vezes a pessoa nem percebe, ela simplesmente vai dizer, ah, não, eu tomei uma cerveja bem gelada e saí, tive uma diferença de temperatura. Vai ter uma justificativa, né? A gente vai dar justificativa para tudo, porque a nossa mente vai tentar de tudo para tentar impedir, né, que a gente possa entrar em contato com essa sensação ou com esse pensamento de incômodo que está nos afetando nesse momento. Então, assim, hoje em dia é quase que impossível, né? E não estou falando especificamente desse momento, né? Mas, de uma forma geral, a mente sempre está com alguma preocupação, sempre pensando em algo que pode gerar, no que vai estar por vir, ou a gente vai ficar remoendo coisas que estão no passado, ou a gente vai estar na expectativa do que vai acontecer no futuro. Então, simples fato da nossa mente ficar dividida nesses dois parâmetros, já vai gerar nela sintomas. Verdade. Consequentemente, né, as sensações e, consequentemente, alguma descarga a nível físico vai aparecer, né? Ou, se não como uma doença, com algum tipo de incômodo, né? Então, como eu falei, eu percebo uma ansiedade maior, um sono maior, uma necessidade de dormir mais, ou uma insônia, né? Ou um sono, por exemplo, um nível de ansiedade muito grande, eu vou ter o sono picado, né? E não consigo, eu mudo a posição, eu escuto um falar, não, toma um chá à noite, as receitas que a gente escuta, né? Toma um chá à noite, mude a posição da cama, compra outro travesseiro, né? Mas, às vezes, a gente pode até fazer isso e pode até ajudar em algum aspecto. Não estou dizendo que não vai ajudar. Eu estou dizendo que a gente precisa ir um pouquinho mais profundamente, olhar para o que está acontecendo com a gente. Então, assim, falar de doenças é falar de uma percepção que você tem que ter com você mesmo, de clareza sobre o que está passando comigo nesse momento. Verdade. Né? Seja ele qual for as consequências a níveis corporais, né? E uma coisa interessante, Carla, que eu acho também, é essa percepção de que, por exemplo, uma ansiedade, eu estou com medo nesse momento do que vai acontecer amanhã na minha vida, enfim. E aí isso já, a partir do momento que eu já gero esse pensamento, essa sensação em mim, que no caso desperta uma sensação negativa, ao mesmo tempo meu corpo já responde a nível hormonal, tudo, a um ponto de que eu já estou sentindo o que ainda não aconteceu. Então, por exemplo, pensar em algo negativo já deixa realmente a gente, aumenta a pressão, aumenta a frequência cardíaca. E isso, se você perdura todo dia com essas sensações negativas, você pode realmente desenvolver hipertensão arterial, um problema cardíaco mais grave. E o inverso também, como emoções positivas, né? Liberam hormônios que também te deixam numa sensação de prazer, de bem-estar, de relaxamento. Acaba que você acaba mantendo isso e as doenças ficam um pouco mais difíceis de chegar nesse momento. Mas o difícil é manter-se, né, nessa questão das sensações positivas. Isso não é estável. A gente muda num dia só, as coisas mudam bastante. A grande questão, Renatinha, é a gente ter a atenção maior aos tipos de pensamentos ao qual a gente cultiva na nossa mente, né? O mental, ele vai coordenar e vai puxar todo o restante, o nosso emocional, e o nosso corporal e o nosso energético. Então, tudo, a nossa grande vigilância tem que acontecer na nossa mente, né? Quais as qualidades de pensamento
Ou aonde é que eu estou colocando a atenção? Em que situação? Né? Em que fato? Né? Então, consequentemente, mesmo que pareça aconteceu um incômodo do nada, eu não estava com dor de cabeça, e de repente a dor de cabeça aparece. Do nada. Né? Do nada, né? Eu estava bem, comecei a corizar agora, e estou me sentindo assim, para e observa o que está passando na sua cabeça naquele momento, quais os tipos de pensamentos estão vindo naquele momento. Então, a nossa grande sabedoria está em a gente parar e observar o que acontece dentro da nossa cabeça, né? Quais os pensamentos, dependendo da qualidade de pensamentos ao qual você está alimentando, isso vai ter um reflexo direto nos outros aspectos, nos outros corpos que você tem, que é o emocional, o físico, né? Peraí, sair um pouquinho para baixar a vida, né? Então, assim, isso é importante, né? A gente fala muito assim, eu estou tão fadigada, de repente estou me sentindo sem força, né? Meio para baixo. Seu energético pode estar sendo afetado pelo nível dos seus pensamentos. Se eu só penso em coisas ruins, em que algo ruim possa acontecer, esse momento de pandemia nos traz muito isso, né? Fica fácil da gente observar que nós estamos vivendo um sentimento muito forte de medo. Então, existe uma carga de energia pesada que afeta o nosso físico. Então, eu acredito que várias pessoas estejam tendo alguns transtornos, ou apresentando alguns transtornos mais fortes nesse momento, em função da nossa preocupação, do nosso medo constante, dos índices aumentando, e ficar muito preso no que a mídia fala. Não é que você não tem que acompanhar, mas você não ficar à mercê só desse tipo de informação, né? Fazer a sua parte, mas ao mesmo tempo saber que aquilo está acontecendo, mas o que eu posso fazer para me estar melhor, né? E me sentir melhor. E não simplesmente mergulhar de cabeça nesses tipos de pensamentos e de preocupações, que isso é o contrário. Em vez de te proteger, vai te deixar exposto a um imunológico mais baixo, né? A nossa qualidade de pensamento está diretamente relacionada ao nosso, por exemplo, sistema imunológico. Verdade. Né? Então, num momento como esse, quanto mais você conseguir cultivar a paz, por mais difícil que pareça, né? Se não a paz, pelo menos pensamentos mais positivos em relação à sua vida, não precisa ser poliana, não estou vendo nada, o mundo é lindo, nada vai acontecer. Não é isso. Mas é você poder, dentro do negativo, ou dentro do momento de mais tenso, de maior medo, você poder olhar o que tem de bom. Então, tudo vai depender de que foco você está colocando nas coisas. Se eu estou olhando para o positivo ou se eu estou olhando para o negativo. Né? Isso determina muito a qualidade de vida que você quer ter, em todos os níveis. Né? E evitar os transtornos, né? Os distúrbios, né? Como também a qualidade de vida que eu posso ter. Até porque nem tudo é negativo 100% e nem tudo é positivo 100%. Né? Então, assim, a gente pode encarar uma situação negativa na vida e dali sair muitas coisas boas. E depende, como você falou, de que olhar você quer ter, né, sobre isso. Exato. Não que isso não seja difícil nem doloroso, não é diminuindo isso. Por outro lado, se permitir olhar para um outro ângulo, né? Sim, até porque a gente não tem muita saída, né? No sentido que, assim, a situação chega como essa, pega todo mundo de surpresa. Então, assim, eu não tenho como não olhar para isso, eu não tenho como negar o que está acontecendo. Mas eu não quero trazer só para a pandemia, porque a gente não vive pandemia sempre, né? Mas quero que as pessoas entendam que a relação da doença com a doença, por que o corpo adoece, por que nós começamos a apresentar desequilíbrio dentro da gente.
é porque você não está parando e prestando atenção na qualidade de pensamento e na qualidade que esses pensamentos interferem na sua relação com a vida, né? Então, eu preciso começar a fazer um esforço de prestar mais atenção naquilo que eu estou pensando. Se eu fechar os olhos agora e parar um pouquinho, vai vir um turbilhão de pensamentos, né? Verdade. Então, eu preciso colocar atenção nele, como se eu estivesse observando uma tela no cinema, né? E vou vendo, e a gente vai começando a observar por aí o que eu tenho, o que está acontecendo dentro de mim, que às vezes nem eu mesmo sei. Muitas vezes, né? A gente não sabe. Na maior parte do tempo, a gente não sabe o que está acontecendo com a gente, porque a maior parte dos nossos pensamentos podem estar sendo influenciados pelo nosso inconsciente, e conscientemente a gente tem um filtro que não permite a gente ter contato com tudo isso, né? Então, mas o mais importante é a gente começar a ter consciência de que a gente tem essa parte mental que influencia o todo. Então, eu pelo menos saber por onde eu começar a investigar isso dentro de mim. Eu não preciso só ir para um psicólogo que, lógico, vai ajudá-lo nessa caminhada, nessa jornada de identificação. Mas se a pessoa fizer o parar, trazer a presença, respirar, e ter um pouquinho de boa vontade com ela mesma, de observar os seus próprios pensamentos, não precisa ser nem ter uma meditação, mas só de parar e perceber os pensamentos, ela vai saber o que ela vai estar sentindo na mesma hora. Até porque se você se abrir para isso, é tentar conversar com você mesmo. O que é que isso no meu corpo, por que essa sensação, o que é que isso está querendo me dizer, né? A mais do que a dor de barriga, ou enfim, a dor de cabeça. Ou a gente fica tanto na dor ou no problema, né? Que pode ser do sono ou de saúde, e aí esquece de olhar um pouquinho antes. E aí, por quê? Porque, na verdade, a nossa mente, como ela é muito dispersa, né? Às vezes os hindus falam que a nossa mente é como se fosse um escorpião que picou um macaco, né? Que fica totalmente sentindo aquela dor, pulando de um lugar para o outro. A nossa mente é essa, é uma mente totalmente dispersa. Essa é a qualidade da mente. Então, a mente, ela exige um treinamento. Verdade. Se a gente não tem um treinamento nessa mente, ou não põe foco nessa mente, a gente vai estar muito à mercê do externo. Então, ela vai filtrar aquilo que é necessário para ela, que ela quer alimentar naquele momento. Então, eu me perco dentro do externo, desse fora, né? E não percebo que vai ter uma influência dentro de mim, e nem que tamanho isso pode me afetar, né? E aí as coisas vão trazendo outras coisas, né? Uma coisa vai puxando outras, e esse fio do novelo ali vai sendo desenrolado, e eu não sei aonde vai parar. Né? Eu perco o controle das coisas, da compreensão de como eu estou direcionando a minha vida, né? Então, isso é muito importante. E é nesse ponto que eu, assim, acho importante a psicoterapia, né, em termos de autoconhecimento, porque essas coisas que a gente sente e pensa são tão automáticas que a maioria das pessoas que não fazem a terapia, ou às vezes até as que fazem, mas não conseguem aprofundar muito, não percebem. E aí é bastante delicado, por exemplo, eu como médica, às vezes no consultório, então primeiro, eu faço terapia, então não tenho como não olhar um paciente de uma forma mais geral, né? Porque eu me trabalho nesse sentido. E aí, alguém que está com a dor que surgiu do nada, ou enfim, e que eu sinto a possibilidade de poder levantar para essa pessoa, assim, formas dela tentar entender o que é que causou aquilo. Muitas vezes a pessoa já apresenta uma resistência e fala, não, mas você vai dizer que isso é psicológico? Então esse termo, é psicológico, parece que diminui a dor, né? Diminui a doença. A questão não é essa, né? Eu não estou dizendo que você não está sentindo, eu só estou dizendo, olhe também por esse lado, o remédio talvez eu vou precisar te dar, mas talvez isso volte, né? Se você não olhar isso de uma forma mais abrangente.
Sim. Porque na verdade, quando a gente fala do psicológico, a gente fala do grande temor de todos nós, né? Que é olhar para dentro, né? É muito mais fácil a gente se perder no fora, né? E hoje a gente tem uma medicina avançada, a gente tem com vários recursos, então às vezes é muito mais confortável, não agradável, mas confortável para o paciente quando o médico chega e dá um diagnóstico, né? E já direciona como é que vai ser o tratamento, tal, porque ele nem tem tempo de pensar em outros aspectos. Não, tá lá, o doutor disse, comprovou, já resolveu. Tá lá, tudo certo. Já existe, já arrumou a justificativa, assim, já existe algo que justifica o que eu sinto, ufa, né? Tipo, não preciso ir além disso. Não preciso mexer nisso. E, na verdade, é exatamente o contrário. O fato de eu estar adoecendo deve me fazer questionar, lógico, seguir o tratamento médico, perfeito. Né? O médico está lá para dar orientação e pelo menos tirar a dor física ou dar caminhos, né, para descobrir e aprofundar. Porém, isso já vai abrir o espaço para que ele também tenha que olhar para esses outros aspectos. Como você falou muito bem, assim, senão a coisa fica eternamente recorrente. Se não recorrente, aprofunda mais, né? Então, eu começo com uma dor de cabeça, daqui a pouquinho eu estou com enxaqueca, da enxaqueca se transforma vamos dizer assim, uma tensão muito forte na coluna, daqui a pouquinho eu estou com dores na coluna, e a tendência de tudo isso, porque eu vou me enrijecendo para não entrar em contato com as minhas emoções, né? E a coisa vai tomando uma expansão tão grande que se perde. Por quê? Porque a nossa grande dificuldade é acreditar que a gente mesmo cria ou nos encaminhamos à nossa própria doença. Verdade. Né? Isso não quer dizer que quando eu estou falando isso, deixar bem claro, porque eu sei que tem muita gente médica assistindo, que eu não estou levando em consideração os aspectos genéticos ou outros fatores fisiológicos. Eu estou dizendo que estão todos interligados. Então, não adianta eu olhar um aspecto, né? E, de repente, eu não começar. Esse aspecto físico só vai me abrir uma porta para me apresentar os outros fatores que eu também preciso olhar, né? Então, assim, é a mesma coisa. Quando você faz terapia, você vai olhar o aspecto emocional, né? Muitas vezes você vai criar doenças. Porque a doença pode até vir como um bloqueio ou uma resistência interna para enfrentar aquela situação no momento. Né? Não quer dizer que a gente não vai tratar. Trata com o médico, faz o seu trabalho, e enquanto isso, simultaneamente, nós vamos trabalhando juntos para que a tomada de consciência dessa pessoa seja mais ampla. De que eu não sou só um físico e que a explicação está só no físico, num desequilíbrio fisiológico. Uma depressão não tem só um desequilíbrio fisiológico. Ele tem toda uma compreensão de mundo, tem todo um olhar e uma ação sobre o mundo. Se eu não conseguir entender isso, eu não vou mudar essa postura diante do mundo e vou continuar vendo o mundo da mesma maneira. Então, eu volto aí eu passo anos a fio tomando antidepressivo sem nenhuma alteração. Aí pulo de um médico achando que é um médico, eu pulo de medicação achando que é medicação. Na verdade, é um conjunto de fatores. Né? Não é só um fator. Verdade. Né? Eu falo muito isso para os meus pacientes de insônia, que vão suplicando por medicação, e não é uma questão de dar ou não medicação. Muita gente chega lá e está precisando mesmo tomar, porque já está tanto tempo sem dormir que primeiro precisa raciocinar, que a cabeça já a pessoa está tão, né? Não está pensando. Não está mais pensando. Por outro lado, a gente já tem que conversar nessa primeira consulta para a pessoa entender que, assim, uma parte é a medicação nesse momento, que é o momento inicial, em alguns casos. Por outro lado, mais na frente, quando a gente quiser tirar, mudar, diminuir essa medicação, algo que seja, precisa dar um substrato para essa pessoa conseguir se manter, né? Então, assim, como é que de repente vai entrar com a medicação e depois vai tirar a medicação, a pessoa de repente vai dormir bem? Falando dormir como um exemplo, mas pode ser qualquer doença, principalmente essas doenças mais crônicas, até mesmo psiquiátricas.
Então, assim, se não houver mudanças de comportamentos ou abertura para um entendimento maior do que está gerando ou alimentando aquilo, aquilo não vai mudar. E as medicações vão se manter ou vão precisar ser aumentadas. E, enfim, e aí a vida da pessoa estagnou nesse sentido, né? E assim, mesmo às vezes doenças crônicas, que já estão crônicas, a pessoa fala, mas eu já tenho a doença, então eu vou continuar tomando a medicação, né? Tá tudo certo. Não, mas às vezes com a tomada da consciência, com um olhar diferenciado sobre essa doença crônica, ela pode até deixar de ser crônica, mas ela pode suavizar, né? Eu, em vez de ter sintomas constantes, eu vou começar a ter sintomas, podem se passar, eu posso passar momentos muito bem, depois de um tempo tem uma recaídazinha, mas a qualidade de vida e de compreensão que você ganha diante de você mesmo é muito maior, né? É verdade. Então, nós estamos falando de um conhecimento, do autoconhecimento, é a parte que todo mundo pode, né? Porque também nos é ensinado ou nos é fortalecido na nossa sociedade que o processo de autoconhecimento é um processo que gera muita dor, né? Não só emocional, mas muita dor, porque eu vou ter que olhar para as minhas dificuldades, para os meus defeitos, para as coisas que eu não quero enxergar, né? E nem sempre é isso, né? Claro que a gente vai ter que... Isso já é um bom começo. O que é que te deixa tão triste com você mesmo? É verdade. Né? Será que isso é realmente assim? Ou é você que está vendo dessa forma? Será que realmente o de fora para dentro, né? Do externo para com você, é isso que as pessoas estão querendo passar? Ou é você que está enxergando dessa forma? E já, né? Você já se prepara para ver dessa forma? Então, eu tenho certeza que, assim, hoje a maioria dos médicos, né, estão tendo mais conhecimento também disso, que a anamnese deles, o olhar também muda muito, né? Você está vendo o paciente não só com a queixa que ele está trazendo como psicólogo, não né? só a doença, né? Física. Não só a física, e seja ela qual for a queixa, né? A queixa é uma coisa bem específica, porque ele vem trazendo aquilo que incomoda, mas a gente vai enxergar além do que ele incomoda, coisa que ele não está vendo, né? Então, isso é tanto o papel de qualquer profissional da área de saúde, né? Ele é treinado para estar vendo algo que o outro não está vendo. Verdade. Né? Só que, infelizmente, a gente teve que dividir, né? Isso é para o psicólogo, isso é do médico, isso é do educador físico, então, assim, fisioterapeuta. Mas, na verdade, todos nós da área de saúde temos que ter essa noção do todo. Eu não sou médica, mas eu sei a importância do meu paciente quando ele tem que ir para o médico e ter esse suporte químico, como eu também sei que, às vezes, ele não precisa desse suporte químico e ele precisa aprender a sair da química para ele poder realmente entrar em contato com o que ele precisa. Porque, às vezes, a medicação ela vai ficar camuflando os sintomas, né? Então, ele não vai entrar no processo que ele precisa trazer. Uma coisa que eu também gostaria de falar, dentro da minha visão, né, da minha e da Eline, que nós trabalhamos, é o fato de que, assim, a gente precisa, não tem como a gente fugir do nosso autoconhecimento. Em algum momento, alguma situação, alguma pessoa vai chegar na sua vida e vai trazer algo para você ter que olhar para o que você tem que aprender. Porque nós estamos aqui para aprender coisas com as pessoas e com as situações. Então, nessa lição de casa, nessa sala de aula que é o mundo, nós vamos ter níveis de dificuldades. Mas quanto mais eu adio entrar em contato com isso, mais as dificuldades vão aumentando. Verdade. Né? Então é mais fácil a gente começar. Como a gente vai para uma escola de inglês? A gente começa no básico, depois vai aumentando, vai para o nível 1, 2, 3, até você sair falando inglês frequentemente. O que parecia ser uma coisa tão difícil passa a ser algo, né, tranquilo, né, que você lida de uma forma tranquila. Então, é assim que a gente tem que encarar as coisas, né? Encarar o nosso mental e o nosso psicológico
como algo que pertence a gente e que a gente tem que ter muito carinho e muito cuidado ao olhar para ele. E não fugir dele. Né? Fugir dele é fugir do que você precisa aprender. Então, você vai passar a vida inteira, até o dia que você não vai estar mais aqui, se recusando ou fugindo de aprender o que você teve que aprender, né? Então, eu sempre falo assim, não é mais fácil a gente já entrar nisso, aproveitar que o bonde já está andando e vamos dar prosseguimento a isso da forma mais amorosa, da forma mais calma, da forma que você consegue lidar naquele momento. Né? Não precisa ser tirado a fórceps, pode ser de uma forma amorosa, carinhosa, não precisa se assustar. E dentro do tempo de cada um, né, Carlinha? Assim, eu percebo que muita gente não se percebe na necessidade de um maior aprofundamento de autoconhecimento. E talvez a gente está vivendo um momento, né, e às vezes são nesses momentos mais difíceis que a gente começa a perceber alguns incômodos, algumas dificuldades, alguns comportamentos repetitivos, algumas coisas que a gente não gosta. E talvez essa seja uma boa oportunidade de olhar para si, né, olhar para dentro e tentar perceber. Porque se você não está feliz, se algo está te incomodando, ou se você está adoecendo com muita frequência, óbvio, vá para o médico, mas é bom também, talvez, avaliar com um psicólogo e fazer um acompanhamento para tentar entender melhor o que é que está acontecendo, né? Às vezes a pessoa tem tudo está certo, está tudo indo bem, está tudo fluindo, mas a pessoa não está feliz. E aí, às vezes, a pessoa se culpa por não estar feliz e até nem procura ajuda por isso. Não, mas eu já tenho tudo de material, mas o material não é tudo. Então, se tem algo que te deixa infeliz, está faltando alguma coisa. Talvez essa coisa não seja o material. Então, é esse olhar, né, mais amplo que o autoconhecimento traz. Exato. É assim, eu sempre digo assim, tudo que te traz incômodo, olhe para isso. É verdade. Não fuja disso, né? A tendência natural da gente é querer fugir. É só uma dorzinha de cabeça, daqui a pouquinho passa. Né? É só eu sempre tenho. Eu sempre tenho, né? Toda vez que eu me aborreço ou no trânsito, eu fico com esse sintoma mais ansioso, mas será? O que o trânsito, na verdade, representa para você? O que é essa agitação do trânsito? Que tipo de sentimento ou sensação te traz? Né? E aí, quando a gente vai aprofundando nisso, a gente vai começar a descobrir que aquilo é só um exemplo de algo que ela já tem guardado dentro dela e que vai vir à tona em termos de sintomas mesmo, né? E é muito bonito quando a gente pode acompanhar a pessoa nesse processo dela de percepção, de autoobservação, de autoconhecimento. Né? Você estava falando do sono, né? Principalmente pela sua especialidade. Por exemplo, quantas pessoas têm insônia que vão descobrir que, às vezes, a insônia, no caso específico, é em função de medos da infância. Crianças que tiveram dificuldade de dormir na infância. Toda vez que ia dormir, era um problema, era sob comando, era no autoritarismo, sem ter sono, sem ter um aconchego. O sono ficou relacionado a algo negativo em algum momento que não existe mais, mas aquela sensação se perpetuou, né? E a pessoa não inconscientemente, essa percepção continua viva, porque emocionalmente não tem tempo, é atemporal a emoção. Então ela está lá parada. Então, eu fico adulta, vou envelhecendo e continuo com essa relação do mesmo jeito, mas, eu sou assim mesmo, eu não consigo dormir. Não é isso. Né? A Drica está se manifestando ali, a Drica já levantou o braço. Ninguém nasce, então, assim, né, que você tá falando. Ninguém nasce assim, nós somos uma lousa em branco e as nossas relações, né, familiares vão determinando muito disso. Tanto é que as doenças, muitas vezes nós apresentamos na vida adulta as doenças dos nossos pais. Né? Ou dos nossos avós. Não só pela questão genética, né? É isso que eu ia falar, não é só pela questão genética, né? Você corporifica isso porque você vê aquilo o tempo inteiro. Por exemplo, pessoas que
cresceram com mãe ou pai em hospitais com algum tipo de doença. Pode se tornar uma pessoa hipocondríaca, porque tem medo sempre de perder essa pessoa, de que algo acontecesse. Então, já se previne antes que algo possa acontecer. É um padrão de medo que está dentro dela, né? Então, o ser humano, ele é uma coisa muito linda, é um ser muito lindo, mas também muito complexo, né? E a gente tem que ter muito cuidado ao cuidar dele, né? Para compreender realmente aonde está a verdadeira essência das dificuldades que ele está enfrentando no momento, né? Então, isso é o mais importante, né? Mas isso tem que ter disponibilidade, tem que ter abertura. Tem que sentir, né? Tem que sentir, né? Mesmo às vezes eu tenho pacientes que vão me procurar para tratar de um caso específico. Ah, doutora, eu tô com, por exemplo, problema no meu trabalho, né? Às vezes. Nível de estresse muito grande no meu trabalho, tá? A gente começa, eu vou tratar, né? Eu sei que não é esse nível de estresse de trabalho, mas disso, só o fato que ele queira realmente entender o que está acontecendo no nível profissional, já é uma abertura para ele começar a entender que existem vários outros fatores que estão afetando a vida dele, dentro dele, né? E o profissional é só um deles. Mas se ele já se abrir para ver isso, ele já está já está agindo amorosamente com ele, já está se permitindo se abrir para entender a vida e olhar para a vida, a sua própria vida, e olhar a vida no externo com outros olhos. Isso é qualidade de vida para mim, né? Verdade. Porque a gente se compreendendo melhor, a gente consegue compreender o outro melhor também, né? É verdade. E eu acho que a gente está precisando muito nesse momento, né? Então, assim, para mim, essa pandemia trouxe um lado difícil para todos nós, que é o ser humano agir pelo medo, né? Então, a gente é acuado pelo medo, a gente se torna refém do medo, o medo de morrer, o medo de perder alguém, medo. Mas se não fosse a qualidade do medo, será que na qualidade das pessoas de amor, que é uma questão de você escolher, você ter, entre aspas, a palavra, vou usar livre-arbítrio, você faria alguma coisa? Você faria alguma mudança? Né? Diferente? Então, as doenças, assim como essas situações que nos desagradam, são oportunidades que aparecem para a gente mexer naquilo que precisa ser mexido. E quando a gente acha que está tudo bem, a gente não vê necessidade nenhuma de ir ao médico. Você só vai ao médico, as pessoas só vão ao médico quando tem um problema, 10 anos depois, né? Então, assim, não é isso. Nós temos que, não é viver no médico, mas é a gente poder estar sempre nos observando, prestando atenção, fazendo acompanhamento, né, da nossa saúde, fazer exames de sangue todo ano para ver como é que está o seu colesterol. Eu achei incrível, falando nisso, eu achei incrível que, não sei se é real ou não, mas saiu uma reportagem há pouco tempo, acho que foi a semana passada, falando que com essa pandemia houve um aumento aqui em Alagoas, principalmente em Maceió, parece que a pesquisa foi, de consumo de bebidas alcoólicas. Foi o tema da minha última live. Foi? Então, cerveja, vinho e fumantes. Né? Então, assim, o que isso significa? Emocionalmente, né? Não sei como é que... Tá faltando alguma coisa. Né? Então, assim, eu talvez, assim, as pessoas eu sei que gostam, né? No Nordeste é quente, gostam de beber, de tomar cerveja, tudo. Mas por que no momento em que a gente está em casa, privado de muitas coisas, eu começo a aumentar a necessidade de beber, né? E o que eu estou preenchendo com essa bebida? O que essa bebida está representando para mim nesse momento? Para cada pessoa vai ser de um jeito. Para muitas pessoas pode ser uma fuga, para outras pessoas pode ser uma necessidade de
acalmar o seu medo e conseguir lidar com o tempo, ver o tempo passando com menos preocupação ou anestesiado. Mas é um sintoma, não é verdade? Algo mudou, né? Então, assim, eu preciso olhar para isso. Que além de fazer mal, quando acabar a pandemia, eu vou estar como? Não, e a Né? Drica Bem... até falou também aqui, ainda piora o sono mesmo. E realmente, a gente conversando na live sobre isso, que houve esse consumo, né, maior de bebê. Houve não, está havendo, com essa necessidade de um preenchimento, enfim. E que piora realmente também a qualidade do sono. Mas uma coisa até que você falou agora em relação a isso, e eu fiquei na cabeça, talvez é importante olhar para o que mudou, assim. Poxa, eu bebia no final de semana, quando saía, e agora eu estou bebendo 5 dias na semana, dos 7 dias. Então, assim, peraí, né? O que é que está acontecendo? Então, talvez esse olhar, não só para a bebida, para tudo que a gente veio falando desde o início, em relação a, estou tendo dor de barriga todo dia, estou tendo dor de cabeça, ok, procuro o médico. Mas, além disso, se você não tinha antes, por que está tendo todo dia? O que é que aconteceu? Porque, como você mesmo falou, às vezes são comportamentos de infância, mas às vezes nem está tão longe. Eu também já tive paciente de insônia que tinha um marido que bebia, e aí o marido chegava em casa, ela ficava tensa com a chegada dele, né? Porque ele chegava meio agressivo, meio estranho. E aí ela começou a desenvolver insônia. Até que um dia ela se separou, o marido saiu de casa e a insônia perdurou por anos. Então, assim, o fator inicial já passou, vamos falar dessa forma, mas aquilo perpetuou. Então, ela tem aquela sensação da tensão diariamente. Então, assim, se você ela criou um estado de alerta que ela não soube desmontar, né? Isso. A situação gerou um estado de alerta interno dela, né? E ficou permanente, sem ela tomar consciência, né? De que agora eu posso soltar isso, né? Eu não preciso mais desse comportamento de proteção, né? Eu estou protegida hoje. Exatamente. Então, é isso que a gente tem que estar observando, né? Então, assim, eu achei interessante isso, a questão das bebidas. Pode também ter outros comportamentos, mas me chamou a atenção isso, né? O aumento de consumo. Baixou o consumo de água e aumentou o consumo de bebida. Então, isso significa, isso é algo que a gente precisa olhar, né? O que isso está dizendo? Né? Eu não posso interpretar de uma forma geral, mas que é fato que está acontecendo uma alteração, né? Então, como você falou, se eu bebia só no final de semana, porque eu talvez não trabalhasse, me sentisse mais à vontade para beber, mas será que há necessidade de eu beber todos os dias? Né? Porque eu tô em casa, eu tenho necessidade de beber todos os dias? Né? Então, assim, se a pessoa não olhar para isso, né, é porque realmente ela não quer olhar. Que é uma opção também, né? Sem dúvida, sem dúvida. Ninguém está aqui para botar o dedo na cara do outro e dizer você tem que fazer. Nós só estamos aqui dizendo que se a gente quer qualidade de vida, não existe qualidade de vida e diminuição até de doenças sem que a gente olhe para todos esses fatores dentro da nossa vida. O mental, o emocional, o corporal e o energético. Não tem como. É verdade. Né? Isso é fundamental. Né? Então, assim, é importante que as pessoas percam, ou se deem, vamos falar, em vez de falar em perda, né? Vamos falar, se deem a oportunidade de experimentar, em algum momento, entrar nesse mergulho consigo mesmo. Não precisa ser com um psicólogo. Ele pode fazer um yoga, ele pode começar a praticar meditação, ele pode fazer qualquer atividade que faça feliz, oportunidades que ele está se dando de entrar em contato com outras qualidades de sentimentos e sensações e pensamentos que ele não tem no automatismo do dia a dia. E aí ele vai começar a perceber, né, bem fortemente, que é muito radical a sensação, que está existindo coisas, ele está sentindo falta de muitas coisas, né? Que como é que está a minha vida nesse momento?
Como é que eu estou lidando com as coisas nesse momento? Por que eu só sinto prazer quando eu saio para pescar? Uhum. O que essa pesca traz para mim? Paz, tranquilidade, silêncio? Onde é que eu posso adaptar essas circunstâncias Sensação. dentro do meu dia a dia? Né? E eu conseguir ampliar isso para a minha vida de uma forma melhor. Olha que tomada de consciência linda, né? Só Não, nisso. não, e uma Pode coisa, falar. você falou isso, aí eu lembrei de mim e de outras colegas em conversa com outras pessoas que gostam muito de viajar. E viajar é maravilhoso, claro, a gente vai para lugares diferentes, lugares Sim, novos, e enfim, né? Tá aberto ali, né? Aqueles estresses, aquelas preocupações que em geral a gente carrega no dia a dia, a gente em geral não leva junto. E aí, muitas vezes, a gente usa a viagem como uma fuga, né? De si mesmo. E aí, na viagem, a gente consegue essa plenitude, consegue essa felicidade, e aí volta para casa, volta aquela frustração. Ou, se não, no mesmo dia, depois de algum tempo. Então, assim, até você já me falou muito isso. Poxa, o que é que a viagem me proporciona que eu posso colocar isso no meu dia a dia? O que importa é eu ser feliz todo dia, não adianta eu ser feliz 2, 3 vezes no ano, né? Então, assim, eu acho que é algo para a gente pensar. Eu converso com muita gente, principalmente pessoas depois que se aposentam e tudo, parece que perde um pouco o sentido da vida. A gente associa muito o sentido da vida ao trabalho, a construir coisas, a construir família. E às vezes, ou quando a gente perde um trabalho, ou perde algum ente querido, a gente perde totalmente o chão, o sentido da vida. Não que não seja uma coisa não é fácil, mas por outro lado, talvez seja uma oportunidade de a gente ver isso tudo de uma outra forma. Então, assim, muitas vezes eu lido com pessoas que não têm essa sensação de prazer mínimo, que seja uma vez na semana, mas algo que te faça se sentir bem. E é difícil mesmo, sozinho, achar isso, ou perceber quando você já está acostumado há muito tempo a fazer coisas mais no automático mesmo, as suas obrigações ou o que os outros esperam de você. Então, assim, é olhar para isso, para o que te desperta alegria, felicidade, mesmo que não seja todo momento, a gente tem obrigações, né? Assim, não dá para fazer só o que gosta sempre, mas a gente pode sim priorizar o que gosta em alguns momentos. Então, isso é essencial, senão realmente esse sentido da vida se perde, né? Quando algo que a tem, gente tem atribui. uma, tem uma coisa importante que você falou da viagem, né? Por exemplo, a viagem, as pessoas que gostam de viajar, você é uma delas, né? Então, assim, às vezes não é nem o local para onde eu vou viajar que me favorece isso. Às vezes o simples fato de eu saber que eu vou viajar, que vou Já, sair do meu ambiente, né, e que vou para um outro lugar, eu já mudo, a minha forma de pensar já muda. é E verdade. aí, eu me permito, quando eu chego nesse lugar, é como se eu me permitisse ser outra pessoa que eu não sou aqui, Leve, onde eu vivo. tranquila, sem problemas, né? Sem Entendeu? preocupações. Então, assim, isso tudo não é a forma como eu estou, sou eu que estou gerando isso. Então, se é você que está gerando isso, você pode gerar nos Estados Unidos, em São Miguel dos Milagres, na sua própria casa, né? Aonde? Na Europa, em qualquer lugar. Porque o estado de espírito é algo de dentro, É, não é algo de fora. E a independe. criação toda é dentro, não é fora. Então, assim, eu posso adaptar e devo adaptar comportamentos que eu aprendi na viagem, no meu dia a dia. Mas Uhum, mais do que o comportamento, eu tenho que mudar o meu olhar sobre a vida, né? uhum. Eu consegui estar mais feliz mais constantemente. Então, uma das coisas, assim, eu não posso levar a sério a vida o tempo inteiro, né? Nas férias, Uhum. a gente não se permite levar nada a sério. A primeira coisa que eu falo, não quero falar de problema, desliga o celular, não quero notícia nenhuma, aí Uhum. se blinda, né? E por que eu não posso me blindar aqui e Na hora trazer que vai tudo dormir. menos, né? Fazer a famosa, como a gente sempre conversa, né? A higiene do É, sono. é. Isso é algo fundamental, independente de qualquer coisa. Eu falo para meus pacientes, porque a forma como você dorme é a forma como você acorda. É, Então, se você dorme tenso, você acorda tensa. Se você é, dorme pensando algo negativo, você já acorda pensando algo negativo, ou às vezes até a mesma coisa.
Ou às vezes né? nem dorme, né? Ou às vezes nem dorme, né? Então, nós estamos falando exatamente disso, né? A gente precisa se permitir acionar dentro da gente, descobrir dentro da gente aquilo que é bom para a gente. E não simplesmente ser aquilo que disseram que a gente que era bom para a gente. Verdade. Ou que a gente era bom naquilo, né? Verdade. Então, eu posso ser médica, mas posso ser uma bailarina fantástica, como posso ser uma tocadora de Chequerê de pandeiro. de checarê, de pandeiro, maravilhosa, e ali eu sei expressar uma outra qualidade, mas numa proporção diferente do que eu expresso dentro quando eu estou com o meu paciente, que é de alegria, de força, de positividade, que o paciente sai dali tão contaminado que ele fala, Vixe Maria, não precisa, só de olhar para essa médica eu já fiquei bem, né? Essa troca de energia, né? A energia mais alta, ela consegue contaminar a energia mais baixa, chequeirosa, a Adri está falando, né? Então, assim, a gente consegue contaminar o outro com o bem, como a gente consegue contaminar o outro com o mal também. Quer dizer, o mal que eu digo é a energia mais baixa com uma energia alta, né? Mas como é bom quando a gente se mantém na energia alta, né? Quando a gente consegue espalhar isso e contaminar. Como a gente está contaminado com a energia do medo, e a gente tenta tirar isso assim, como um casaco que a gente tira, sai, né? Deixa eu ficar aqui com o que eu tenho hoje. Está acontecendo alguma coisa nesse momento? Não. Então faça desse momento um momento feliz, alegre, vai fazer coisas que te tragam coisas boas, sensações, sentimentos, pensamentos, ações inspiradoras, e não ficar pensando em quantos índios já morreram, quantos já estamos, hoje aumentou mais não sei quantos. A gente não vai alterar isso mais, né? A gente não tem como controlar isso, a gente tem como controlar o nosso pensamento. E se a gente controlar a nossa qualidade, com certeza isso também vai ter um impacto nesse externo, quadro. Né? Com certeza. Até porque muitas vezes, talvez muitos de nós aprendemos que a gente precisa ajudar o outro, a gente precisa dar ao outro algo que falta nele às vezes e ajudar. E muitas das vezes a gente não tem esse algo. Então, quando eu falo não tem, é justamente essa questão, o autoconhecimento mostra que a gente precisa primeiro olhar para a gente, entender a gente, né? Olhar primeiro as nossas faltas, suprir as nossas faltas, a partir disso vai ter de sobra para você dar. Mas quando a gente dá o que a gente não tem, essa matemática não funciona, porque se eu ajudo alguém que está mal e eu saio mal, nos dois ali continuou no 1-0. Então, assim, antes eu não entendia isso, era muito difícil para mim, porque eu achava que tinha que dar sempre. Mas, na verdade, dar sem ter, você também está perdendo. E não é egoísmo, né? Você tem que olhar para você primeiro. Se você não... Quantas pessoas, assim, vivem juntos, familiares, casais, enfim, onde um está com uma doença grave ou crônica, ou enfim, e quem vai, às vezes, embora primeiro é o outro, porque está se doando tanto que esquece de olhar para si também. Os dois estão vivos, os dois precisam se trabalhar internamente, né? Então a gente precisa olhar bem para isso e olhar o todo mesmo. E na verdade, esse exemplo do casal, né? O que acontece muitas vezes é que assim, cada um tem que sustentar sua própria energia. Tem que haver uma troca, não uma sobreposição. Né? Então, assim, eu quero te socorrer, eu quero te salvar e você quer me salvar. Ninguém acaba salvando ninguém, todo mundo morre. Trava, né? Quando você entra num processo de você se salvar, de você cuidar de você, aí sim, você está pronto, porque você conhece o caminho de como fazer isso. E aí você consegue levar o outro para esse caminho. Quando eu não tenho isso, quando eu não fiz esse caminho aí, eu vou morrer afogado junto com o outro. Né? É igual pular no rio, o outro se afogado e você não sabe nadar, vai morrer os dois. Isso,
Eu ia falar outro exemplo, assim, por que que a gente pega de um guia para ir para uma floresta? Porque ele sabe o caminho, ele sabe ir e voltar, Aham. né? A gente não sabe. Então, como ele sabe, a gente tem a certeza de que ele vai nos levar e, de preferência, vamos voltar são e salvos, né? Com um mínimo de suporte dele. Mas se o outro não sabe, estamos todos iguais dentro do mesmo barco. É verdade. Então, isso não é egoísmo, isso é sabedoria, É. né? Porque senão eu estou, usando o exemplo do casal, tirando de mim ou dando para o outro algo que nem mesmo eu sei que está faltando para mim, É. né? Isso não é amor, não, né? É apego. Carlinha, Né? eu acho que estamos nos nossos últimos minutos aí. Tá tão bom o papo. Sim, não é? Coisa Mas, boa, né? mas eu queria que você pudesse falar algumas conclusões aí, tudo do que a gente conversou, do que você acha que seria um Tá. bom recado para as pessoas, ou dicas, enfim. Olha, eu acho que, assim, para mim, nesse momento, a melhor dica que eu posso dar para as pessoas é assim: cuide de você, né? Procure estar mais em contato com você mesmo, se compreender melhor, porque a partir do momento em que a gente consegue se compreender melhor, a gente vai com outra qualidade para a vida e para as pessoas que estão à nossa volta. Nem a gente salva e nem a gente sobrecarrega o outro. É cada um hoje sentindo, tomando conta do seu espaço. Esse é o nosso aprendizado com essa pandemia, né? Nós estamos todos juntos dentro do mesmo ambiente, mas você tem que cuidar de você, para você estar bem, para cuidar do outro e vice-versa. Mas para mim cuidar de mim, eu tenho que olhar para mim, né? Então, isso é o princípio de tudo. Todos nós somos pais, somos irmãos, somos mães, mas nós temos que, antes de olhar para o nosso vínculo, fica com você, cuida de você. Quando você estiver bem, você vai ter qualidade para cuidar do outro, para você ser feliz na sua vida. Se você é feliz, você vai fazer o outro feliz. Então, acho que esse é o princípio do que eu procuro ensinar sempre para os meus pacientes, dentro daquilo que eu acredito, né? É você aprender a buscar a sua luz. A sua luz vai servir de lanterna para muita gente, mas a partir da sua luz. Você não vai dar a sua luz para o outro. Você só vai poder iluminar para ela buscar o caminho da luz dela. Ela ativar a lanterna dela. Ai, Carlinha, brigadíssima. Foi ótimo o nosso Eu que papo. agradeço. Espero que Eu o que pessoal tenha agradeço. gostado e acho que Também. todos nós usufruímos bastante. Temos 5 segundos aí. Pessoal, gratidão. Foi maravilhoso. Obrigada.